Então, na verdade, estou fazendo essa pergunta pro meu pai, que queria ouvir isso. Pedir por alguém é sempre o caso. Pedir por um amigo. Estou interessado nisso, mas ele não pôde vir esta noite, infelizmente. Ele se considera meio que um apologista amador. Ele realmente estudou apologética na Biola. Então, só para te dar uma ideia do espírito da pergunta, é sobre os detalhes das testemunhas oculares. E um dos capítulos que você mencionou, 1 Coríntios 15, onde ele acha que a lista de testemunhas que Paulo dá é provavelmente a mais impressionante. Você sabe, Tiago, e são os 12, e são todos os apóstolos e Cefas, certo? Mas ele também diz, dependendo de qual tradução você está lendo, mais de 500 irmãos e irmãs ao mesmo tempo, ou de uma vez, um grande grupo de pessoas. E ele diz que muitas dessas pessoas ainda estão vivas. Então parece ser, ei, se você tem problemas com isso, vá perguntar a essas pessoas que estavam lá. Claro, isso foi talvez em 55 depois de Cristo, essas pessoas não estão vivas hoje. E então você sabe, hoje você diz, ei, eu fui à praia e deve ter havido 100 pessoas que me viram. As perguntas seriam, bem, quando exatamente foi isso? Onde foi isso? Você tem uma lista de nomes ou você sabe, pode nos dar alguns exemplos? E então, naturalmente, enquanto podemos aceitar isso como fato, podemos ter dificuldade em usá-lo para ganhar tração com alguém que você pode chamar de buscador ou cético. E então a pergunta é, você sabe, como usamos isso hoje para esse fato de mais de 500, talvez para ser mais convincente? Você sabe para alguém que pode ser um buscador ou cético? Sim, bem, algumas coisas que eu diria. Primeiro de tudo, com qualquer buscador ou cético, a primeira pergunta que faço a eles é: se o cristianismo fosse verdade, você se tornaria cristão? Porque muitas vezes as objeções são realmente cortinas de fumaça para uma decisão volitiva de que eles não querem que o cristianismo seja verdade. Porque eles não estão em uma busca pela verdade, eles estão em uma busca pela felicidade. E eles só querem fazer o que acham que os faz felizes, e isso significa que eles estão no controle de suas vidas. Eles não querem que haja um Deus porque eles querem ser Deus. E a propósito, isso é verdade até mesmo para nós como cristãos. Muitas vezes queremos evitar coisas que Deus quer que façamos de acordo com as Escrituras, e queremos seguir nosso próprio caminho, então suprimimos a verdade também. Então eu sempre pergunto, se o cristianismo fosse verdade, você se tornaria cristão? Mas uma das coisas que vou dizer sobre 1 Coríntios 15 é que Paulo se descreditaria completamente ao escrever para aquela igreja e dizer que essas pessoas existiam se elas não existissem. 500 pessoas é muita gente. E ele diz que algumas delas ainda estão vivas. Então, Paulo, se ele dissesse que algumas delas ainda estão vivas e você pode perguntar a elas se isso não fosse verdade, as pessoas diriam, Paulo, do que você está falando? É como em 2 Coríntios 12, quando ele escreve de volta para eles e diz, vocês se lembram que eu realizei os sinais de um apóstolo quando estava com vocês. Milagres, em outras palavras. Como Paulo vai mentir para eles e manter a credibilidade? Se ele diz, eu fiz milagres na frente de vocês, e ele realmente não fez, o que isso vai fazer com a credibilidade dele? Eles vão dizer, Paulo, você é um mentiroso. Ele não está mentindo, ele está dizendo a verdade. A propósito, há outro exemplo disso em relação a Lucas. Lucas, que foi considerado um historiador muito preciso, de fato, no capítulo sobre testemunhas oculares em Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, listamos 84 detalhes que Lucas acertou no livro de Atos, detalhes de testemunhas oculares, e ele tem vários em seu evangelho também. Lucas no livro de Atos diz isso, em Atos 6, 7. Você simplesmente passa por cima disso quando está lendo. Diz assim, e muitos dos sacerdotes se tornaram obedientes à fé. O quê? Muitos dos sacerdotes se tornaram obedientes à fé, como sacerdotes fariseus? Sim. Agora, se Lucas quer credibilidade com as pessoas que ele está tentando alcançar, se muitos dos sacerdotes não se tornaram seguidores da fé, ele vai perder toda a credibilidade. O que aprendemos 9 capítulos depois no livro de Atos? Que o primeiro concílio da igreja, que está registrado em Atos 15, é levado a Tiago, João e Pedro, e acho que Paulo estava lá também. Qual era a controvérsia? Quem trouxe a controvérsia? Fariseus que se tornaram cristãos. Diz isso bem ali. Essas pessoas estavam dizendo, ei, você está dizendo que este Jesus é nosso Salvador, mas ainda precisamos obedecer à lei do Antigo Testamento? Faz sentido que eles estejam trazendo isso. Você sabe,
Eles estão dizendo, ainda precisamos fazer isso? Novamente, se Lucas está tentando passar uma mentira como verdade, ele está fazendo um péssimo trabalho nisso. Todos teriam dito, isso não é verdade, não há crentes fariseus, do que você está falando? Nenhum sacerdote se tornou crente. Não há 500 testemunhas, Paulo. Não, não há nenhuma delas aqui. Não, você não fez sinais. Você não fez, Paulo. A probabilidade é que eles estão dizendo a verdade aqui. Isso faz sentido? Faz.